tem dia que é assim, né? Só dá vontade de ir pra longe, de ir pra bem longe. Sem muito pra dizer, sem ponto alto no mapa. Só você, a moto e o que vier pela frente. Tán cây dầu che khuất mặt trời, con đường dài dợp bóng ma. Gió từ sông thổi vào mái tóc, tôi đạp xe đi giữa hai chiều. Quá khứ nằm trong từng vân gỗ, hiện tại tan trong bụi đường hồng. Planície, canais, nada que peça pausa. O Mekong Delta inteiro que eu percorri até aqui, ele é bem generoso, né? É plantação disso pra cá, lavoura, arroz 3 vezes por ano, movimento, mercado. Chavin não. Công chúa cổ màu gạch nung, những vị sư đi bộ. E aí a cidade, Chavin, aparece assim, sem aviso. Bom, aqui eu estou de frente ao mercado, lugar mais movimentado da cidade. Olha o fotão do Ho Chi Minh ali no mercado. Eu vi que é porque aqui o solo é arenoso, salino. Então a terra devolve menos. A estátua da Vitória fica em outro lugar aqui. E é uma das mais bonitas que eu vi até agora. Toda de bronze, todo mundo em movimento. Olha a mulher ali segurando um bebê e um rifle. Tem um senhor, soldados. Chavin foi uma das regiões com combate mais intenso no sul. Guerrilha em terra, nas águas, nas ilhas entre os rios. Não era território distante da linha de frente, era a linha de frente. Como eu já disse em outros vídeos, toda essa terra aqui do Mekong Delta já foi Khmer antes de ser vietnamita. E em Chavin é onde isso é mais visível. 30% da população aqui é Khmer. É a maior concentração do Vietnã. O Museu Provincial de Chavin é esse aí. É o Museu Étnico-Cultural Khmer. Museu colorido, encenações, trajes, manequins em cena. Tudo puramente cultural. Nada pesado por aqui. Mas lá no final do museu, o Ho Chi Minh, com a frase clássica: nada é mais precioso do que independência e liberdade. Ué, essa província aqui é interessante porque ela separa as histórias. O tipo de história que eu queria ver, ela fica em outro lugar. Ela fica lá no memorial do Ho Chi Minh. E tem um porquê, faz sentido. Olha esse lugar, que paz. Um lugar bem cuidado. Mesmo que seja para quase ninguém visitar. Alguém ainda assim mantém tudo isso belíssimo todo dia. Aqui temos o memorial do Ho Chi Minh, reconstrução moderna, e lá dentro fica o edifício original, feito em 71. 1971. Não é depois da guerra. 1971. Bem durante a guerra. Bem durante as fases mais sangrentas da guerra. Alguém construiu um templo para o Ho Chi Minh em território inimigo. Aí temos o Ho Chi Minh novamente, com outra frase clássica: o amado Sul está sempre no meu coração.
Chi Minh morreu em 69. Aqui no sul, ainda em território inimigo, a notícia chegou pelo rádio. Esse rádio. Quem ouviu não eram soldados. Eram essas mulheres aí da comunidade e os carpinteiros locais. E decidiram construir um memorial aqui, em solo inimigo, com a guerra acontecendo em cima deles. O lugar era constantemente bombardeado e eles constantemente reconstruíam. Fizeram isso aí de 69 até o fim da guerra. Eu não sei como se chama esse nível de convicção, mas sei que eu nunca tive nada parecido. Aí tinha também a comparação de armamentos usados pelos vietnamitas e pelos americanos. Lá fora tinha mais também equipamento que eles usavam para tentar destruir o memorial. Então tinha artilharia pesada e eles também vinham de helicóptero, o Huey, classicão. Em algum momento essas máquinas sobrevoaram esse lugar, enquanto aquele pessoal ficava lá reconstruindo o memorial pela terceira, quarta, quinta vez. Já vinha uma terra que pouco dá, mas eu queria ver mais. Então caí na estrada. Vamos longe. Vamos até a costa. Vamos ver o que tem lá. Mesmo que a estrada não seja convidativa, então areia, obra, balsa. Nesses momentos eu me pergunto por que eu faço isso. Percorrer horas para chegar em um lugar com quase nada. Depois de tudo isso eu cheguei aí. Uma estátua sozinha, mato ao redor, sem beleza turística, sem nada. Aqui é outro ponto da rota de Ho Chi Minh marítima. Barcos saíam e chegavam por aqui, carregando suprimentos, toneladas de armas. Toda aquela estrada para chegar até aqui. Mas tem alguma coisa, né? Mas veja, a convicção aqui é inexplicável. Em tempos mais modernos, parece que tentaram algo turístico aqui, hein? Um lugar que parece não querer receber ninguém, mas que ainda assim demonstra convicção inexplicável. Baita convicção. E se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixe um comentário aí. Eu sigo aqui na jornada por onde eu vou passar por todas as províncias do Vietnã. Eu ainda estou somente no começo, ó. Fiz apenas 1.250 quilômetros em 11 dias na estrada e já passei aqui, ó, por 15 das 63 províncias do Vietnã. Tem muito mais pela frente aí. Se inscreve aí. Vamos lá, abraço.